Oi, meu nome é Carlos Girão e eu vim aqui para falar um pouco do projeto Comunicação e Informação em Tempos de Pandemia, uma análise semiótica. Acerca da contextualização do projeto, o projeto tem como foco principal a pandemia mundial de Covid-19 no ano de 2020, que acontece até atualmente no ano de 2021. A gente queria falar um pouco sobre comunicação pública e como ela deveria fomentar o debate sobre assuntos pertinentes do governo e do Estado. O maior foco do nosso trabalho é a pandemia de Covid-19 no Brasil. Alguns pontos que devem ser levados em consideração para a gente começar a falar um pouco desse trabalho. O primeiro caso confirmado de Covid aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2020. O STF, no dia 15 de abril de 2020, praticamente 2 meses depois, dá mais autonomia aos estados e municípios para poderem lidar com a questão do Covid-19. Isso mostra que o governo federal não estava dando conta de exercer o seu papel de comunicação pública. E mais dois pontos que podem dar um atestado de veracidade para essa informação é o fato de 4 ministros da saúde terem passado por essa pasta num período de 12 meses, de mais de 12 meses. Durante mais de 12 meses, 4 ministros passaram por essa chefia. E a discordância interna de direcionamento de informações que deveriam ser levadas à população entre o Ministério da Saúde e a Presidência da República. A discordância interna entre eles era aparente. Acerca da metodologia, a rede social escolhida foi o Instagram. O recorte foi a última semana de fevereiro e a primeira semana de março, período em que o Brasil completava um ano do primeiro caso confirmado de Covid. Os perfis foram das Secretarias de Saúde dos estados Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Pará e São Paulo. A análise buscava encontrar quais os mecanismos e como ocorreu a comunicação, quais foram as informações priorizadas em relação ao contexto pandêmico e como ocorreu a fixação das crenças. Charles Peirce fala de 4 métodos de fixação das crenças. São eles a tenacidade, a autoridade, a priori e científico. A tenacidade consiste em respostas aceitas sem questionamento, recusando argumentações divergentes. Quase uma crença cega. A autoridade são crenças a partir da opinião de alguém que detém maior poder ou maior conhecimento, nesse caso o governo federal ou o governo estadual. A priori, o método a priori é a adoção de uma resposta que é mais agradável à razão. Isso consiste em costumes que já estão latentes na mente. E o científico é um método de observação de eventos exteriores e resolução da dúvida pela experiência. Acerca do resultado das análises, começando pela Secretaria de Saúde do Amazonas, as postagens consistiam em número de vacinados destacados de 2 em 2 dias, aumento do número de leitos, recebimento de doses de vacinas e ações positivas do governo. A problemática é que eles não mostravam dados da crise sanitária existente. Dessas formas, eles criaram um método de fixação das crenças pela a priori e a tenacidade. O governo do DF também consistia no mesmo método de fixação pela a priori e pela tenacidade. Contudo, enquanto o estado do Amazonas mostrava postagens com pauta de Covid-19, o governo do DF não mostrava pautas com questões do Covid-19. Somente pautas de demais pautas da saúde, como Alzheimer e outras problemáticas, e também fazia campanha de vacinação. Contudo, a campanha de vacinação era puramente informativa e não havia mobilização. No governo da Bahia, o alerta de crise sanitária era aparente, as consequências da colaboração da população eram mostradas em vídeos, em posts, e eles apelavam de forma aparente para o emocional e para o racional. O método de fixação das crenças acabou sendo a autoridade e a ciência, em alguns momentos. Contudo, ainda faltavam certos dados para poder cristalizar esse método da ciência. No governo do Pará, a maioria de suas postagens eram boletins informativos do Covid-19 e incentiva a vacinação pela hashtag Bora Vacinar. A problemática é que não há direcionamento dos dados. Os boletins eram jogados de forma solta e não havia direcionamento de uma campanha aparente. O método de fixação acabou sendo científico. E, por fim, no governo de São Paulo, as postagens acabaram sendo campanha de vacinação, o reforço do cenário pandêmico, mesmo com a vacinação em cumprimento, e o cumprimento dos decretos do Estado. Ele passou por 3 métodos, sendo o da autoridade, a priori e o científico. E enquanto São Paulo mostrava que as coisas estavam dando certo pela vacinação, ele ao mesmo tempo ele dizia que o cenário pandêmico não estava acabando porque as pessoas tinham começado a se vacinar. A partir dessas análises, podemos concluir que o estado do Pará é o que mais se aproximou de um método científico cristalizado. Contudo, a necessidade do direcionamento dos dados é essencial para a fixação desse método. O uso da Bahia do emotivo atrelado à autoridade é uma maneira mais eficaz de fixação dos processos de combate à pandemia. Contudo, há uma necessidade maior de quantidade de dados. Ainda faltam dados mesmo com o sensível. O Distrito Federal e o Amazonas acabaram maquiando a realidade da crise sanitária de maneiras diferentes e ambos não realizaram um processo eficaz de fixação das crenças no combate à pandemia. E, por fim, o estado de São Paulo apresentou 3 métodos de fixação e, ao fim, continuou incentivando as medidas de prevenção, mesmo enquanto a campanha de vacinação estava em curso.